Póleis Clássicas, Atenas, parte 2, professora Ieda. Tirania de Pisístrato. Entre 560 e 527 a.C., Atenas viveu sob a tirania de Pisístrato, um aristocrata que se opôs à oligarquia dominante, contando com grande apoio popular. Isso foi possível, entre outros motivos, graças à ampliação do comércio marítimo ateniense, ocorrida a partir do século VI a.C., que tornou o poder dos comerciantes grande o suficiente para fazer parte ao domínio dos grandes proprietários rurais. Pisístrato governou de modo absoluto, e sob seu governo e o dos seus dois filhos, Atenas conheceu um notável desenvolvimento cultural e econômico, o que provavelmente explica o crescente enfraquecimento do poder aristocrático. Pisístrato encomendou a transcrição da Ilíada e da Odisseia, até então apenas transmitidas oralmente, o que fez com que os poemas chegassem até nós. Esse tirano confiscou grandes domínios de aristocratas que lhe faziam oposição e ampliou o número de pequenos proprietários, construiu grandes palácios, favoreceu a cultura e o crescimento econômico ateniense. Tirania de Clístenes. Apoiando-se também no demos, modificou completamente as estruturas políticas de Atenas, tirando das mãos dos grupos aristocráticos seus privilégios políticos. Minou o poder desses últimos ao reagrupar as tribos e ao mudar o sistema de voto e de representação política. As antigas 4 tribos hereditárias foram substituídas por 10 tribos definidas por seu território geográfico. A Bulé passou de 400 para 500 membros, escolhidos por sorteio. A Corá foi dividida em trítias, 3 por tribo, cada um com um certo número de demos. A partir daí, todo cidadão estava alistado em um demos e podia votar na Assembleia. Também no tempo de Clístenes foi criado o ostracismo, procedimento legal votado pela Eclésia que levava ao exílio por 10 anos de um cidadão considerado perigoso para a liberdade dos demais. Foi nesse período também que ocorreram as guerras médicas. Medos, na antiguidade, era sinônimo de persas. As guerras médicas opuseram gregos e persas no início do século V a.C. O historiador Heródoto foi quem, em suas histórias, nos transmitiu o melhor relato dessa guerra. As guerras médicas foram deflagradas pelas conquistas do rei Ciro, que conquistou um vasto império territorial que ia do Irã até a Ásia Menor e que foram consolidadas por seu filho Cambises, que além disso conquistou o Egito. Ocorre que existiam cidades helênicas na Ásia Menor, como Mileto e Éfeso, que se viram assim na dependência do Império Persa. Tais cidades pediram ajuda a Atenas, que organizou a sua defesa. Nesse mapa, nós podemos ter a dimensão da expansão do Império Persa, desde o reinado de Ciro II, onde a Pérsia se restringia a essa região à beira, à margem do Golfo Pérsico, depois se expandindo para essa região toda em lilás, né? E aí nós conseguimos ver nesse tracejado vermelho a chegada da expansão desse Império Persa até as cidades de domínio grego, como Éfeso e Sardes. Além disso, conseguimos também ver a representação das conquistas da época de Cambises, chegando ao Egito, as conquistas de Dario I, nessa parte alaranjada, que vai também, pega a região de Bizâncio, regiões ali à margem entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, chegando também ao Oriente, a região que corresponde à Índia. Nesse mapa, nós conseguimos acompanhar as guerras médicas, que duraram aí durante 40 anos de conflito. Conseguimos aqui acompanhar a expedição de Xerxes, que saindo da região do Oriente Médio, chegando à região aqui da Grécia, e também sinalizado nesse mapa estão as localizações das principais batalhas travadas entre gregos e persas.
a Batalha de Maratona, Plateia, Salamina e, finalmente, Termópilas. Atenas enfrentou um novo rei persa, Dario, que sucedeu Cambiséis na planície de Maratona quando os hoplitas triunfaram e forçaram Dario a recuar. 10 anos mais tarde, contudo, seu filho Xerxes novamente atacou a Hélade. Dessa vez, foi formada uma coalizão de cidades gregas, tendo à sua frente a cidade mais poderosa militarmente, Esparta. O rei Leônidas, que organizou a barreira aos persas no desfiladeiro das Termópilas, não conseguiu impedir o avanço persa, mas conseguiu tempo suficiente para Atenas organizar com o general Temístocles uma estratégia para a defesa da Hélade. O confronto final foi em Salamina, em uma batalha vencida pelos gregos. Outro documento textual sobre as guerras médicas, rico de significados, é a tragédia Os Persas de Ésquilo, que conta o triunfo de Atenas sobre os persas de Xerxes. Utilizando de uma ardilosa estratégia de guerra, os gregos conseguiram sucessivas vitórias contra os persas nas batalhas da Salamina, Plateia e Micala. Com essas sucessivas vitórias, os gregos conseguiram impedir a invasão dos persas à Grécia continental, bem como recuperar a autonomia política das cidades localizadas na Ásia Menor. Sob a liderança dos atenienses, a Pérsia foi finalmente derrotada com a assinatura do Tratado de Susa, estabelecido em 448 a.C. Liga de Delos. Em 491 a.C., a Hélade se viu assaltada pelo Império Persa. Ao perigo trazido pelas guerras médicas, viu nascer uma liga de póleis, denominada Liga de Delos, unidas em prol de sua liberdade, encabeçada por Atenas. A dupla vitória dos hoplitas atenienses em Maratona, 490 a.C., e Salamina, 480 a.C., consolidaria o poder ateniense. A partir de então, Atenas, que lidera a liga contra os inimigos, tornou-se a cidade mais importante e rica da Grécia. Restaurou suas fortificações, ergueu construções admiráveis, tornou-se um império e evoluiu em direção à democracia em sua forma clássica. As cidades aliadas conservavam, teoricamente, sua liberdade em relação a Atenas, o hegemon da liga. Na verdade, porém, as aliadas pagavam tributos a Atenas, forneciam soldados e equipagem para o exército e a frota atenienses. Neste mapa, podemos acompanhar algumas das cidades que compuseram a Liga de Delos. Inicialmente, a gente tem aqui Atenas, Calcis, Eritreia, a cidade de Delos, que era uma região neutra e que possuía um templo, né, e outras cidades aqui, né, também já mais na região da Ásia Menor, como Mileto, Samos, Fócia, Lesbos, Ábidos, Bizâncio e etc. Péricles e o surgimento da democracia. O contexto formado pela Liga de Delos, com o poder exercido sobre as 200 póleis e aos impostos que tais cidades lhe pagavam anualmente, o regime democrático ateniense pôde se desenvolver plenamente. Péricles liderou Atenas como estratego e orador. Nessa época, os cargos políticos ligados à redação das leis e sua aplicação tornaram-se legalmente acessíveis a todos os cidadãos, e palavras como justiça e liberdade passaram a ser referências importantes no imaginário ateniense. Entre 440 e 432 a.C., Péricles comandou a construção de diversos edifícios monumentais que se tornou o centro artístico, econômico e intelectual da época. O período de Péricles foi conhecido como Era Dourada de Atenas ou Idade do Ouro. As construções que foram edificadas contaram com a ajuda do escultor grego Fídias e mais dois famosos arquitetos da época, Íctinos e Calicrates. Entre inúmeras obras, as de destaque são Acrópole de Atenas, Partenon, Propileu, Templo de Atena Niquê e Erechthon.